Resumo explicado dos livros de Samuel I e II. O segundo livro de Samuel, na Bíblia, foi escrito pelo próprio profeta, com contribuições de Natã e Gade, está no Antigo Testamento e é dividido em duas partes. 1 Samuel com 31 capítulos e 2 Samuel com 24 capítulos. O livro relata a transição de Israel de juízes para reis, destacando Saul e Davi. A mensagem central é que Deus dirige a história do seu povo e valoriza corações obedientes. A tradição atribui a autoria principal do livro ao profeta Samuel, mas como morreu antes dos acontecimentos finais, os profetas Natã e Gade também contribuíram na elaboração, conforme 1 Crônicas 2:9 e 29, o livro originalmente era uma única obra. Depois foi dividido em 2 volumes, 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel relata o período de transição do governo dos juízes para o estabelecimento da monarquia em Israel. Apresenta a história do nascimento de Samuel, seu chamado profético, a rejeição de Saul como rei e a ascensão de Davi, ainda como jovem pastor ungido por Deus. 2 Samuel continua a história focando no reinado de Davi, sua conquista de Jerusalém, vitórias militares, erros morais como o caso com Batseba e as consequências disso em sua família e governo. Mostra um líder humano, falho, mas arrependido, cuja vida é profundamente marcada pela graça e justiça de Deus. Os temas principais dos livros de Samuel incluem a soberania de Deus sobre a história, a importância da obediência à vontade do Senhor, o contraste entre líderes fiéis e infiéis e o papel do arrependimento. Também se destaca a ideia de que Deus escolhe líderes segundo o coração dele, como foi o caso de Davi. A conclusão do livro mostra um Davi envelhecido, reflexivo sobre seus erros e legado. O livro prepara o caminho para os livros seguintes, ressaltando que a liderança de Israel deve estar submissa a Deus. A mensagem central é clara: Deus é o verdadeiro rei, e aqueles que confiam nele são por ele sustentados. O livro de Samuel I e II, autoria. Samuel, com contribuições dos profetas Natã e Gade. Número de capítulos: 1 Samuel com 31 capítulos e 2 Samuel com 24 capítulos. Propósito: mostrar a transição de Israel do período dos juízes para a monarquia e destacar como Deus escolhe e guia os líderes segundo o coração. Dele, temas principais: a soberania de Deus, obediência e desobediência, liderança, fiel, arrependimento, pecado e perdão, e a importância do coração diante de Deus. Histórias importantes: nascimento e chamado de Samuel, 1 Samuel 1 a 3. Rejeição de Saul, 1 Samuel 15. Unção de Davi, 1 Samuel 16. Confronto com Golias, 1 Samuel 17. Reinado de Davi, 2 Samuel. Pecado com Batseba e consequências, 2 Samuel 11-12. Revolta de Absalão, 2 Samuel 15 a 18. Ensinamentos. Deus olha o coração, não as aparências, 1 Samuel 16:7. Obedecer é melhor do que sacrificar, 1 Samuel 15:22. O arrependimento sincero traz restauração, 2 Samuel 12:13. A liderança verdadeira depende da submissão a Deus. Personagens principais: Samuel, Saul, Davi, Natã, Ana, Eli, Batseba, Absalão, Jonatas. Mensagem: Deus é o verdadeiro rei de Israel e levanta líderes que confiam nele. O coração obediente e arrependido é o que Deus valoriza, mesmo em meio às falhas humanas.
Resumo do livro de Samuel, 1º e 2º capítulo por capítulo, 1 Samuel 1 a 7, chamado de Samuel. Ana ora por um filho e nasce Samuel, que é entregue ao serviço do Senhor. Deus chama Samuel ainda jovem, e ele se torna profeta em Israel. O povo enfrenta conflitos com os filisteus e perde a arca da aliança. Samuel surge como juiz fiel, guiando Israel ao arrependimento e à vitória espiritual, destacando a importância da escuta e obediência à voz de Deus. 1 Samuel 8 a 12, a rejeição de Deus como rei. O povo pede um rei como as outras nações, rejeitando o governo direto de Deus. Samuel alerta sobre os perigos da monarquia, mas Deus permite e orienta a escolha de Saul. O tema central é a tensão entre confiar em Deus como rei ou buscar segurança em líderes humanos. Mesmo com a escolha errada do povo, Deus continua guiando a história com misericórdia. 1 Samuel 13 a 15, o reinado e a queda de Saul. Saul começa seu reinado com coragem, mas desobedece às ordens divinas, oferecendo sacrifícios indevidos e poupando o rei amalequita. Deus rejeita Saul como rei. Nessa parte se destaca o princípio de que a obediência é mais importante do que rituais, mostrando que um coração rebelde, mesmo com aparência religiosa, não agrada a Deus. 1 Samuel 16 a 31. A escolha e preparação de Davi. Davi é ungido ainda jovem e derrota Golias, conquistando fama. Mesmo perseguido por Saul, Davi age com honra, não se vingando do rei. Ele se mostra fiel, corajoso e obediente. Essa seção enfatiza que Deus valoriza o caráter e o coração, não a aparência. O contraste entre Saul e Davi destaca o tipo de liderança que agrada a Deus. Segundo Samuel 1 a 10, o reinado de Davi e a aliança com Deus. Davi assume o trono e une Israel. Estabelece Jerusalém como capital e traz a arca para lá. Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que seu trono duraria para sempre, apontando para o Messias. O tema central é a fidelidade de Deus à sua promessa e como ele usa líderes imperfeitos para cumprir seus propósitos eternos. Segundo Samuel 11 a 20, o pecado de Davi e suas consequências. Davi comete adultério com Batseba e manda matar Urias, seu marido. O profeta Natã o confronta e Davi se arrepende. Apesar do perdão, há sérias consequências: conflitos familiares, rebeliões e dor. Esta parte mostra que o pecado tem preço, mas o arrependimento sincero traz restauração. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Segundo Samuel 21 a 24, reflexões finais e legado de Davi. Nos capítulos finais, há relatos de batalhas, feitos dos valentes de Davi, e um censo que resulta em castigo por parte de Deus. Davi reconhece seu erro e intercede pelo povo. O livro termina com a construção de um altar, simbolizando restauração. A mensagem é que a vida de um líder diante de Deus deve ser marcada por humildade, arrependimento e fé contínua. Quem é Samuel? Samuel foi um profeta, sacerdote e último juiz de Israel. Ele nasceu como resposta à oração de Ana, sua mãe, que era estéril, e prometeu consagrá-lo a Deus se recebesse um filho. 1 Samuel 1. Ainda criança, foi levado ao templo e passou a servir sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel teve um chamado especial de Deus enquanto ainda era menino, tornando-se profeta. 1 Samuel 3. Guiou o povo em tempos difíceis, chamando Israel
ao arrependimento e à fidelidade ao Senhor. Foi por meio dele que Israel passou da liderança dos juízes para a monarquia. Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi, seguindo a direção de Deus. Ele é visto como um líder fiel, que ouviu a voz de Deus e agiu com coragem diante da desobediência do povo e dos reis. Sua vida simboliza a importância da obediência, da oração e da liderança guiada por Deus. Samuel é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O que os livros de 1º e 2º Samuel nos ensinam? O livro de Samuel 1º e 2º nos ensina lições valiosas sobre liderança, obediência, fé e o caráter que agrada a Deus. Mostra a transição de Israel para uma monarquia, destacando como o povo preferiu confiar em um rei humano do que na direção de Deus. Mesmo assim, Deus continuou guiando seu povo com graça e justiça. Em 1 Samuel, aprendemos sobre a importância de ouvir a voz de Deus, como Samuel fez desde jovem, e os perigos da desobediência exemplificados na vida de Saul. Deus rejeita líderes que agem com orgulho e independência espiritual. Já em 2 Samuel, vemos que mesmo um rei escolhido por Deus, como Davi, é falho e sujeito ao pecado. Contudo, o arrependimento sincero de Davi e sua confiança em Deus mostram que ele perdoa e restaura quem se humilha diante dele. O livro ensina que Deus valoriza o coração mais do que a aparência externa e que a verdadeira liderança se baseia em submissão a ele. Principais lições de Samuel 1º e 2º: Deus valoriza a obediência mais do que sacrifícios. A liderança fiel depende da submissão a Deus. O arrependimento sincero traz perdão. Deus dirige a história apesar das falhas do ser humano.